quero falar, quando, assim, o Rafael nem tanto, mas assim, quando vocês começou, era tipo filme, né? Aí veio, tipo, série pra caramba. Aí agora a gente tem filme, a gente tem série, a gente tem uma cacetada de jogo e a gente tem os streaming com bagulho infinito. Vocês têm tempo pra fazer alguma coisa ou vocês estão dublando 24 horas por dia? Então, tu fala? Vamos falar a verdade? Vamos. Bom, seguinte, quando você vê um dublador assim, não, porque eu zerei a minha série e tal, ou ele tá dublando pouco, ou ele não tá zerando nada, porque eu não consigo. Eu dirigindo e dublando e tal, eu começo 8h30 da manhã, 8h15 e vou até as 9h30, 10 horas. Chego em casa, tenho que preparar material. Eu vou ver que horas, cara. Eu chego ali, pego a cachorrinha, dou uns amassos nela, que adora a minha cachorrinha e tal, falo, pá, tal, não sei. E durmo, apago, não tem como. Então, assim, fim de semana, aí você dá uma volta, aí vê alguma coisinha e tal. Eu não vejo televisão, não consigo. Tem televisão lá, TV a cabo. Eu não consigo, cara. E o jogo, eu acho que o jogo é mais prático pra gente do que ver uma série. Eu vejo o que eu faço, assim, ó, vamos no cinema ver o filme que eu fiz, ó, vai passar a série que eu fiz, deixa eu ver como é que tá, mas eu não consigo acompanhar de todo mundo. Por isso que quando chega alguém, não, porque aquela série tal, o personagem tal, fica assim. E tá na moda, né? Last of Us. Legal, né? Série legal, né? Eu falo assim, porque não dá pra acompanhar, cara. E eu não vou mentir, não vou... Entendeu? Fingir que eu tô vendo tudo, vou passar rápido. Ai, tem que ficar em dia. Não tem como. Tem série que eu nunca assisti, todo mundo fala... Eu também. Tipo Friends. Friends eu via aleatoriamente, assim, às vezes quando eu tava com a TV ligada e tal, mas tipo, nunca consegui parar pra ver. Só que o Manolo ainda dirige, né? Então, tipo, ele passa o dia inteiro no estúdio, chega em casa e ele ainda tem que fazer o trabalho de casa. Eu, como não dirijo, eu tô lá o dia inteiro gravando, de 9 da manhã às 9, 10 da noite. Só que aí eu reservo a minha madrugada pra jogar ou pra assistir alguma coisa. Eu tento me dar esse luxo, senão eu vou só trabalhar, né? Então, às vezes, eu vou até, tipo, 3 da manhã ali assistindo alguma coisa, 4, mas aí tem que acordar 8. Eu sacrifico um pouco do meu descanso também pra poder... pra ter lazer, né? Eu, assim, você pode me responder isso melhor, Manolo. Agora tem... o que parece que tem infinitas obras a mais pra ser dublado que existia, sei lá, 20 anos atrás, né? Uma coisa assim, absurda. Absurdo. Né? Ainda mais com a Netflix e agora, isso eu acho ótimo, na verdade, porque a Netflix, ela foi responsável por internacionalizar tudo, né? A gente vê obra, cara, outro dia eu tava vendo um filme alemão. Africano. Que nunca chegaria da aqui. Tailândia. Nunca chegaria aqui, né? Então, assim, vocês sentem que tem mais dubladores no geral, assim, mais gente se formando e tal, porque se tornou um mercado que tem muita oportunidade agora? Eu posso te dar os dados, vamos lá. O streaming, em 2019, 2020, deu um salto gigante. A gente tinha no Rio de Janeiro perto de 1.000 dubladores. De 2020 até hoje entraram 500. 500 que eu digo assim que estão trabalhando, que fazem uma horinha aqui, uma horinha ali. 50% só no Rio. Só no Rio. Graças ao streaming. Só que este ano especificamente, para dublagem, tá em crise. Por quê? O streaming fez assim, né? Com a pandemia, subiu e todo mundo assinou 5 streamings. 6, sei lá quantos. Não, vou assinar. Só que o mundo deu uma travada, né? Na economia, guerra, pandemia, tudo. Então as pessoas, não, vou ter que cancelar, cara. A primeira coisa que a pessoa corta é lazer, roupa... Então foram cancelando. E teve muito cancelamento. Você vê o seguinte, no ano passado, a quantidade de séries que foram canceladas, não foram renovadas. Quantidade de projetos que foram cancelados. Isso reflete este ano na dublagem. Então a quantidade de cancelamento lá, como se fosse um prazo de 1 ano, vai andando junto. Então eu falo para todo mundo, esse ano é o ano de, trabalhou, segura a graninha, não faz loucura, porque é um ano que vai ter pouco trabalho. Só que esse pouco trabalho é muito trabalho. Eu acho que para esses 1.500 dá para viver. Eu já passei crise muito violenta de você ter, por exemplo, na Herbert, tinha Tartaruga Ninja, Os Justiceiros e mais uma série lá. Eu fazia as 3 séries, dublava. E tinha gente que não fazia nada. E só tinha aquilo. Aí vários diretores dirigiam Tartaruga Ninja, dirigiam isso para ter alguma renda. Então, assim, o mercado, ele superaqueceu para a dublagem. Eu acho que tem bastante oportunidade ainda. Ano que vem vai aumentar esse número, se Deus quiser. Mas foi graças a isso, graças ao streaming. A quantidade de streaming que tem aqui no Brasil. E é pouco, porque ainda tem mais lá fora. Tem Hulu. Hulu.
e havia um streaming da... Eu acho não sei que se da Samsung, tem um Peacock outro aí. também. Tinha uns 3 para vir, mas ainda não se tem notícia. Então, é um mercado que inflou, né? Muito. Muito. E agora ele tá dando uma desinstagem. Quando eu comecei na Herbert, eram 80 e poucos dubladores. Meu Deus. Olha isso. Era muita gente, eu não conhecia todo mundo. Quando eu conhecia, escutava a voz, eu olhava assim, eu era um desses 80 e poucos. Então eu fui vendo a evolução. A Herbert, quando começou a quebrar, tinha 300 dubladores contratados. Então hoje em dia, 1.500 é muita coisa. Mas ainda é pouco, que falta muita gente. Por exemplo, todo ano a gente faz uma renovação de criança, né? Aí a busca por criança que canta, é sempre difícil você achar que é criança que canta. Então a gente vai em cursos, tal, vê lá, tal, vai testando. Então assim, o mercado hoje em dia é oportunidade boa para quem é criança, sempre tem uma renovação, e para quem tem mais de 50, né? Porque como teve um crescimento, essa faixa não cresce. Essa faixa está lá. Sim. Então você acaba improvisando quem tem 40 e pouco para fazer um cara de 60, dar uma pesada, porque precisaria de mais vozes. Legal. Gente, tem várias perguntas para vocês aqui, eu tenho que falar com a galera. Vamos lá, ó. O Rodrigo Leite mandou aqui no Superchat, falou: fala Manolo e Rafa, Rodrigo da Nerdônio aqui. Opa. Encontrei com o Manolo algumas vezes em Santos, o Rafa em Americana. Parabéns pela dublagem, obrigado por fazer parte da nossa vida nerd. Siga o RNerdBR na Twitch. Boa. Ah, não, deixa eu fazer uma pergunta que eu lembro, não sei se vão comentar aqui. Quando é que você começou a... as pessoas conheceram sua voz. Aí você fez os UTC e tal. Como é que começou essa coisa? Você já participou do UTC, Rafa? Participei. O UTC é muito legal, né, cara? Eu também perdi as 3 vezes que eu participei, eu perdi. É a melhor coisa porque é despretensioso, não é uma coisa E forçada. começou a bombar com o dublador, na verdade, né? Também. Quando estourou. A gente fez um dos primeiros deles que bombou, fui eu, Briggs, Felipe Maia e Charles Emanuel. Foi assim, o primeiro com dubladores, aí estourou. Eu fiz a primeira live deles, que foi aquele, você até tava lá no YouTube Space. Eu fiz uns outros, assim, é despretensioso. Lá na minha rua, quando eu tô passeando com a minha cachorrinha, aí aconteceu o dia desse, vieram 3 garotos assim, olhando pra mim, eu falei, pô, me reconheceram, né? Tal. Normal, mas eu não fico esperando nada me reconhecer. Aí fiquei andando aí, estavam me olhando, falei, assaltar não é, né? Não tá com cara pequenininhos, pô, tal. Aí vira, você é o dublador do UTC, não é? Eu falei, sou. E assim, o UTC ajudou bastante. Eu digo que a internet, ela começou a explodir de 2014, 15 para cá, e que começou a viralizar muita coisa com o Instagram, Facebook nem tanto. Essas participações no YouTube, eu fiz muita coisa com Imaginágua, eu fiz uma entrevista com ele, o canal da gente bombou lá, entraram assim de uma tacada quase 10 mil, eu falei, nossa, sabe, tem aquela, né, aquela onda assim. O Wendel também já tinha um canal, aí tinha essas collabs assim, mas quando veio o UTC, que eles chamaram a gente, eu falei, vamos lá, tal, como é que é? Isso aí, tal, isso aqui. Ainda foi aquele durinho, né? Esse primeiro foi durinho. Só que a gente ficava, não pode rir, né? Lembra disso que eu não podia rir lá na plateia? Mas era impossível, aí você acabava rindo. Que legal. E quando você participou? Quando eu participei, cara, eu perdi pro Gigante Léo, foi a primeira participação. Só que foi assim, o seguinte, pô, eu vim de circo, né, cara? Então assim, meu pai era palhaço, tipo, eu comecei fazendo palhaço, então tem uma história grande com comédia e tal. E aí eu falei, cara, vou conseguir não rir nessa parada. E aí o Marcos Castro logo no início falou assim, gente, vamos tentar fazer com que cada partida aqui dure, sei lá, pelo menos uns 5 minutos, pra não ficar cansativo pra todo mundo e tal. Eu falei, pô, beleza. Se tiver vontade de rir, não segura o riso não e tal. Eu falei, beleza, tranquilo. E fui lá com o Gigante Léo, só que eu falei, cara, tipo, vou segurar o máximo que eu puder, mas sem passar desse tempo, né? Nossa partida durou 20 minutos. Caramba! 20 minutos. Aí eu não lembro o que foi, mas aí o Gigante Léo falou alguma coisa lá, imitou o Groot. Aí alguém riu da plateia e eu não consegui rir. Não, que mata essa risada da plateia, cara. Isaú. Dá um risadão. Sim. E eu tava nervoso, cara. Não sei o que foi. Eu fiquei muito nervoso ali. Aí eu acabei rindo, perdi feio lá. Legal.